Isaías 40, versículo 28 ao versículo 31, que diz assim: Não sabes, não ouvistes? O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa nem se fatiga, não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica o poder aos que estão sem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fatigam, e os jovens tropeçam e caem. Mas os que esperam, bem forte, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado por essa palavra. Clamamos pedindo, abre a nossa mente, o nosso coração. Seja, Senhor, plenamente abençoado pelo teu mover nesse lugar, pela tua palavra. Que sejamos edificados, construídos por ti, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. O texto bíblico é um dos textos extremamente impactantes, porque ele fala da renovação das forças de quem confia em Deus. E nós temos ouvido desde quarta-feira sobre esse assunto, como ter as forças renovadas. E, claro, esse texto começa falando que eu preciso saber, eu preciso ouvir que o Senhor é o único Senhor. Eu preciso ter esse entendimento. E Ele é o Criador de toda a terra. Ele não se cansa. Ele não tem problema algum. Ele não se fatiga. Ele não tem os pensamentos que alguém pode determinar, que alguém pode esquadrinhar. Esquadrinhar aqui significa medir e explicar, saber profundamente e até mesmo poder orientar. Não, os pensamentos de Deus são muito mais altos do que qualquer capacidade humana. Não há quem ensine o Senhor, não há quem se posicione como o seu orientador. E o texto bíblico exalta o entendimento que eu preciso ter essa compreensão. E para renovar as forças, absolutamente, irmãos, nós precisamos ter essa convicção muito forte em nós. Quem é o Senhor? Nós precisamos ter o entendimento disso tudo. Precisamos compreender que os homens podem se cansar, sim, até mesmo o jovem, até mesmo o mais capacitado, conforme diz no texto, na tradução da Bíblia hebraica, o versículo 30, onde está escrito aí, os jovens tropeçam e caem. O termo que é utilizado lá é até mesmo o mais forte, o mais capaz, ele pode cair. Como que fazendo uma comparação entre o homem e Deus. Mas Deus não passa por isso. Então, automaticamente eu preciso compreender que Ele compartilha o que Ele tem com os que estão necessitados. E o tema aqui é a renovação das forças. O texto segue no verso 31, dizendo que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E nós citamos a diferença do esperar no nosso entendimento comum. Esperar no nosso entendimento é praticamente cruzar os braços, ficar paradinho, esperando alguma coisa acontecer. E normalmente quem está nessa condição nem sempre está animado. O esperar no nosso entendimento, normalmente a pessoa está estressada porque não gosta de esperar. Aliás, você já deve ter ouvido bastante, não é? Melhor dizer assim, né, irmãos? Já deve ter ouvido bastante alguém dizer isso, não é? Eu não gosto de esperar. Ou se você se considera paciente, em algum momento você não gostou nem um pouco de ter esperado. E esse texto que nos traz um impacto forte, porque o texto diz que Deus renova
a pessoa, mas a pessoa que espera nele. E esperar aqui significa estar na expectativa do que ele vai fazer. E absolutamente é ter fé nele, é depositar a confiança nele. Isso significa que eu não vou ficar parado. O esperar aqui não é estar parado, na inércia, completamente parado. Não, absolutamente. Por quê? Os que esperam terão um efeito em suas vidas, terão um impacto da parte de Deus. Ele irá até essa pessoa e vai suprir a necessidade dessa pessoa. E o texto diz que há uma informação. E nós fechamos a mensagem de quarta-feira ministrando sobre o ciclo que tem que ser compreendido por todas as pessoas. Que ciclo é esse? Está aí no verso 31. Veja bem, releia comigo. Subirão com asas como águias. Depois, correrão e não se cansarão. Depois, caminharão e não se fatigarão. O texto traz como que o entendimento de um ciclo. Que ciclo? Que nem sempre a pessoa tem que voar com asas como águia. Nem sempre ela tem que correr. Nem sempre. Mas ela caminha muito mais tempo do que corre e do que voa. Muito bem. Renovando o seu entendimento para entender a mensagem de hoje. O texto bíblico diz que os que esperam no Senhor, eles terão suas forças renovadas. E eles voarão com asas como águia. O que é que o profeta Isaías estava dizendo? Provavelmente ele fazia alusão ao fato de que a águia, a mais poderosa das aves, ela que pode subir tão alto até uma altura, que as outras aves não podem subir, porque o ar rarefeito. Para você ter uma ideia, os ninhos das águias são encontrados nas mais altas montanhas, nos grandes desfiladeiros, nos lugares mais altos elas fazem o seu ninho. Elas são absolutamente imponentes. E provavelmente o profeta Isaías estava dizendo, fazendo alusão do que é comum do entendimento da águia, que ela, quando está voando e encontra uma tempestade, ela voa mais alto até encontrar o lugar que não tem tempestade. E ela passa para o outro lado. Ela não entra dentro da tempestade e fica lá, mas ela voa bem alto até encontrar segurança onde a tempestade não tem sua força. Aqueles que já voaram, já estiveram fazendo uma viagem de avião, sabem que podem imaginar isso baseado naquele momento em que o avião está sob as nuvens. E você vê aquele grande tapete de nuvens, dependendo do ambiente, do clima. Você vê um tapete enorme, um lugar onde você percebe a imensidão do ar, do espaço que há até a atmosfera. E ali, é claro, bem distante ainda da atmosfera propriamente dita, mas um lugar onde, se houver uma tempestade, ficará embaixo. Assim também faz os aviões. Mas o profeta Isaías certamente estava dizendo, o Senhor vai gerar nessa pessoa que espera nele uma capacidade tal de ir ao encontro dele. E perto de Deus nós estamos seguros. A tempestade não pode nos destruir. Mas nem sempre a tempestade vem, irmãos. Tempestade não é todo dia, não é? E ainda que seja um dilúvio, a tempestade, ela se encerra. Ainda que seja o dilúvio, dura 40 dias. Só 40 dias.
mas acaba. Ainda que ele arrase a terra, mas acaba. Então, não é sempre que nós temos uma tempestade. Não é sempre que nós temos que correr. Irmãos, eu quero visualizar o que eu estou dizendo. Qual foi a última vez que você correu? Qual foi? Talvez essa semana para pegar um ônibus, você perdeu a hora, o ônibus ia chegando, você teve que correr. Não é? Mas isso aconteceu todas as vezes que você foi pegar ônibus? Não. Seu filho, dependendo da idade, ele estava para sofrer um pequeno acidente. E aí você correu. Você deve lembrar agora que os filhos já estão grandes, que em algum momento você teve que correr, porque senão algo ia acontecer. Mas isso acontecia todo dia e toda hora? Não. Mas andar todo dia e toda hora, não é? Todos os dias nós andamos. Isso significa que o profeta, ele estava entregando uma palavra falando sobre o ciclo da vida. Ciclo esse que Salomão escreveu no texto de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para tudo debaixo do céu. Amém, irmãos? Todos devem lembrar do texto, nós lemos aqui quarta-feira. Há tempo de plantar e de arrancar o que se plantou. Há tempo de morrer, há tempo de viver, há tempo para tudo debaixo do céu. E aí tem uma lista enorme. Tempo de rir, tempo de chorar. Aquele texto está falando do ciclo da vida. Não é todo dia que se chora. Mas há um dia que se chora. Ou às vezes vários dias que se chora. Mas não é toda a vida que se chora. Há um dia que você está plantando. É o dia que você está colhendo. Então, por que é que as forças não são renovadas? Nós fechamos o assunto na quarta-feira, fazendo entender, eu creio plenamente que Deus ministrou seu coração, que o que gera pessoas crentes, cansadas, são pessoas que não reconhecem o ciclo, aonde há tempo para tudo, e eu preciso estar preparado para a bonança e para a tempestade. Eu preciso compreender que o sol vem sobre os bons e os maus. Eu preciso entender que há situações que eu vou ter que passar, porque faz parte da vida. Ou alguém aqui vai viver eternamente na terra? Ninguém. Na terra, não. Nós vamos partir um dia para o encontro com o Senhor. Só tem medo desse dia quem não tem confiança em Deus, né? Quem não tem convicção da fé. Então, normalmente, nós encontramos o seguinte: a pessoa atribui o dia de chorar à ausência de Deus. Ela atribui os seus problemas que ela está enfrentando ao fato de Deus ter abandonado. É uma frase horrível porque não combina com Deus e sua palavra. Mas há quem acredite assim. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6 que eu devo me revestir de toda a armadura de Deus para que eu possa resistir no dia mau. Mas ele diz que o dia mau é todo dia? Não. Ele diz que é um dia específico. Paulo entendia isso. Ele sabia que existia um ciclo. Se você for ler a vida de Paulo no texto de Atos dos Apóstolos, você vai ver que um dia ele estava para naufragar num barco.
e outro dia ele estava sendo preso. Outro dia ele estava sendo espancado. Em outro momento foi apedrejado. Jurado de morte. 40 homens, pelo menos, fizeram juramento diante de Deus. Deus não ia ouvir isso, mas eles disseram lá que era diante de Deus. Que não comeriam e nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Você vai encontrar um texto bíblico que Paulo, no meio do povo, tentando se defender, se explicando, um homem grita e diz: mata este homem, tira-o da terra. Em outro trecho, você vai encontrar uma pessoa dizendo diante de uma autoridade romana a respeito de Paulo: este homem é uma peste. Na tradução linguagem de hoje está escrito desse jeito: este homem é uma peste. E ele que tem perturbado o mundo chegou até aqui. Você imagina ouvir uma situação dessa. Preso. Então, compreender que existe uma oscilação me prepara para ela. Por isso que o profeta não utilizou uma fala só. Ele utiliza: quem espera no Senhor renovará as suas forças. Aí eu vou colocar num português explicando. Como que explicando o texto diante disso. Quem espera no Senhor receberá condições de subir e se aproximar cada vez mais do Senhor, mesmo em meio à tempestade. Subirá como águia. Terá capacidade acima de todos os outros. Por que utilizou a águia? Só a águia podia voar tão alto, até uma altura onde o ar é rarefeito. Então, naquele dia do problema, Deus quer dar, irmãos, preste atenção para você entender a pregação. Deus deseja que você tenha confiança nele. Para que você tenha condições no dia mau, e ao invés de se afastar de Deus, se aproximar mais dele. É ou não é, irmãos? O que você tem visto não é o contrário? Vem os problemas, todo lado. Aí a pessoa se enfraquece. Se lança no chão. Alguns renunciam até à fé. Meus queridos, nós precisamos entender o ciclo. Continuando o texto. Os que esperam no Senhor subirão com asas como águia. Correrão. O que significa isso? Vão agir rápido para fazer algo. E vão ter condições para isso. Você há de convir comigo, meu irmão, que há situações que requer que você seja ágil. E aqueles que não estão firmados em Deus ficam quietos, parados, quando deveriam agir rápido. Então o texto diz: aqueles que esperam em Deus, eles terão capacidade de agir rápido. E não ficarão numa condição como que depressivo, né? Irmão, você sabe, eu particularmente creio que crente pode até passar problema, mas nunca jamais ficar enterrado na depressão. Se entrou num estado de depressão, você precisa rever conceito. Pastor, mas eu tenho um remedinho que é uma coisa abençoada.
Meu irmão, se você for estudar sobre remédio antidepressivo, por exemplo, ele só vai agir no seu corpo. Ele não vai resolver o problema. Ele não sairá e promoverá recursos se o problema é uma falta de dinheiro. O remédio vai incidir efeito sobre o seu corpo, não sobre o seu espírito. Só Deus, irmão. Eu estou dizendo que a cura para a depressão é você chamar o Senhor. Ele que pode agir sobre seu corpo, sobre o seu espírito, sobre sua alma, e pode abrir porta de emprego, e pode agir naqueles que estão ao redor. Pastor, eu já tentei, mas eu não consegui. Persevere, permaneça. E aquele que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, contemplará a sua vida. Isso é pessoal. Muito bem, mensagem de hoje. Eu quero acrescentar uma palavra, a palavra esperar. E para isso eu gostaria de ler com você, eu quero ler com você o Salmo 40. Abra aí a sua Bíblia. Salmo 40. Salmo 40, a partir do verso 1. Veja o que diz a palavra. Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me, diga, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha. Diga, eu recebo, meu irmão. Firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Amém, querido? Então veja bem, os que esperam no Senhor subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E eu estou acrescentando com a palavra de Deus uma palavra para nos enriquecer um pouco mais. Esperei com paciência. Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu quero relembrar você o texto que nós lemos aqui na quarta-feira, onde nós abordamos o assunto que a fé sem obras é morta. Texto de Tiago. Fé sem obras é morta. Aquele que tem fé deve agora mostrar as obras, fruto da sua fé. Se você tem fé, em outras palavras, você vai se tornar uma pessoa de oração. Você vai se tornar uma pessoa de ampla leitura e conhecimento da palavra. Se você tem fé, você vai olhar para a tempestade e você vai se aproximar mais de Deus diante disso. Se você tem fé, você vai ser ágil para executar aquilo que o Senhor está colocando para você fazer. E no cotidiano, no caminhar, você não se cansará do cotidiano. A fadiga ou fatiga, conforme diz o texto, não vai te alcançar. E aí vem o texto bíblico do Salmo 40, dizendo que isso tem que ser feito com paciência. Mais uma vez, uma palavra no uso do nosso cotidiano que não transmite, se nós formos trazer o nosso dia a dia, não transmite a realidade da Escritura.
Porque nós atribuímos a pessoa paciente, alguém que fica lá paradinho, calminho, tranquilo, não é? Não sei se você já notou, mas às vezes as pessoas trabalharam muitos anos como vigia, tendo um trabalho onde não tinha absolutamente nada para que pudesse trazer alguma correria. A pessoa como que se acostumou com aquele ambiente de calmaria, onde ficava a noite inteira, sozinho no lugar. Eu já tive essa percepção, pessoas que viveram 20 anos trabalhando assim, como que absorveram aquela situação, aquele ambiente de trabalho. A Bíblia traz um entendimento básico disso quando olhamos para Moisés. Moisés, quando estava no Egito, antes de passar pelo turbilhão que fez com que ele fugisse do Egito, ele olhou para um egípcio que matava, que chicoteava um judeu, e ele então não teve paciência nenhuma e ele chegou logo e matou o egípcio. Ele não teve nenhuma paciência. Ele poderia ter usado a autoridade dele e dito, olha, não vai fazer isso não, pode parar. Mas ele foi lá e matou o Egito. Então, Faraó não gostou, ele teve que fugir. Mas depois de 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas, o texto diz que Moisés era o homem mais manso. Na verdade, o texto bíblico vai dizer, não havia homem manso como ele. Em algumas traduções você vai encontrar assim, não havia homem manso como Moisés. E claramente o texto está dizendo que ele foi transformado. Provavelmente, 40 anos, cuidando das ovelhas, tratou a paciência. Aí nós estamos falando de paciência no uso comportamental, aonde você percebe o ambiente de paciência na vida de uma pessoa. Mas isso não é o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está falando de uma atitude de fé. E que ela se propaga pelos dias. E a Bíblia chama isso de paciência. Veja bem, verso 1. Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência pelo Senhor, e ele inclinou para mim o ouvido, ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então essa pessoa que estava esperando com paciência estava fazendo o quê? Estava fazendo o quê, irmão? Estava o quê? É tão óbvio que o pessoal não sabe, né? Estava fazendo o quê? Estava orando. Mas quando você lê a primeira frase, não dá a entender que ela estava assim, de braço cruzado, sentado, olhando para um tempo? Veja bem, primeira frase, esperei com paciência no Senhor. Aí está lá um homem deitado numa rede, estou esperando pelo Senhor. Ou então alguém sentado, eu estou esperando pelo Senhor. Mas não, esperar com paciência no Senhor não é estar parado. O salmista agia. E agia fazendo o quê? Orando. Perseverante. Então, meu irmão, se você diz que você está esperando em Deus perseverantemente, mas você não tem uma vida de oração, até aqui você não está esperando em Deus. Quem espera em Deus, espera tanto que pede a Ele insistentemente. Quem espera em Deus, espera tanto que obedece a sua palavra. Isso é esperar. O texto diz em João 14, o Senhor dizendo, aqueles que guardam os meus mandamentos são os que me amam. E aqueles que me amam serão amados de meu Pai, e eu os amarei, e me manifestarei a eles. Então quem vai receber a manifestação? Quem olha para a palavra e obedece. Guardar significa obedecer.
Outra palavra que no nosso texto, no nosso cotidiano, não é guardar, você imagina logo alguém guardando uma Bíblia na gaveta, né? E é bem uma história que eu ouvi. Uma senhora aceitou Jesus, aí o pastor foi visitar e ela correu para uma gaveta, um local, uma gaveta, e trouxe o Novo Testamento que havia ganhado e disse: olha, pastor, eu guardei com muito carinho, veja que não tem nenhuma marquinha de folha amassada, desde que eu recebi, está naquela gaveta guardadinha, e eu cuidei muito bem da Bíblia que o Senhor me deu. Não, isso não é guardar. Não, absolutamente. Meus queridos, nós precisamos esperar e esperar com paciência. Mas esperar com paciência significa agir. E o texto bíblico nos impulsiona a esse entendimento quando nós lemos, por exemplo, o texto de Hebreus, capítulo 6, abre a sua Bíblia. Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6. Hebreus 6. Encontrou, diga amém. Versículo, especificamente o verso 15. Leia bem forte. Assim tendo Abraão esperado alcançou a promessa. Mais uma vez. Abraão esperou como, irmão? Com paciência. Eu vou encerrar a mensagem agora. Quarta-feira eu continuo. Eu vou só folhear a Bíblia com você para poder entender um pouquinho sobre esse esperar de Abraão. Abra aí o seu texto, a sua Bíblia, em Gênesis 12. Olha só o esperar com paciência de Abraão. O texto bíblico de Hebreus diz que ele esperou com paciência e alcançou a promessa. Gênesis 12 diz assim, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus proferiu uma promessa para Abraão, certo, irmão? E essa promessa tinha uma contrapartida da parte de Abraão. Qual era? Abraão teria que sair da sua terra. Mas não era só da terra. Ele tinha que sair da terra, da parentela, da casa do pai, e ainda ir para uma terra que Deus o mostraria. Versículo 1, está correto? Está correto, irmão? Eu fechei a mensagem quarta-feira dizendo que esse foi o dia da tempestade, a primeira tempestade de Abraão. E ele voou alto. Onde é que está escrito esse voo? Verso 4. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Mais uma vez. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Por que que ele teve a sua primeira tempestade? E teve o seu primeiro voo? Porque Deus chega para Abraão e diz: olha, agora eu estou te chamando. Você vai largar tudo aí que você faz e tem. Vai largar tudo. Vai largar a terra, vai largar a parentela, vai largar a casa de seu pai. Abraão tinha 75 anos aqui, irmão. Pastor, mas morava com o pai dele, é? Explicamos aqui, irmãos, que a pessoa se casava, mas permanecia próximo e todo o trabalho era regido pelo nome da família, na maioria das culturas.
tinha-se seu próprio rebanho, mas tinha uma ligação ainda no nome da família e todos trabalhavam em comum, gerando recurso para o nome da família. Tinham seus ambientes pessoais, familiares, mas tinham em comum relacionamento. Então Deus estava dizendo, larga tudo. Mas larga tudo e você vai para uma terra que eu vou te falar qual é. Foi ou não foi uma tempestade, irmãos? O dia da tempestade de Abraão, que ele passou. Por que eu estou chamando de tempestade? Porque talvez eu e você, e eu sou testemunha disso, né? Quando Deus disse, olha, sai daí do Acre. Você vai largar tudo aí. Você vai deixar a sua terra, a sua parentela. E deixamos mesmo, porque não tem absolutamente, até hoje, né? Não tem nenhum parente nosso morando no Rio de Janeiro. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. E vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu só tive um ganho a mais do que Abraão. Eu sabia para onde eu ia. Que era o Rio de Janeiro. Na época eu vim fazer teologia. Foi mais de um ano relutando. E no finalzinho, então, foi uma queda de braço. E é claro, eu perdi essa queda de braço. Graças a Deus. Senão eu estaria frustrado, vazio. E talvez, Deus sabe o talvez. Porque não é bom o futuro de quem desobedece. Ainda mais num nível de chamado assim. Esse foi o dia da tempestade que Abraão teve que voar alto. Eu disse aqui que voar alto é voar para cima, no caso da águia. E isso é um simbolismo muito claro para nós, porque quando nós buscamos a Deus, nós somos convidados a estarmos olhando para Ele. Para olhar para Ele, meu irmão, tem que ser para cima. Se você começar a olhar para os lados, olhar para baixo, daqui a pouco você não olha mais para Deus. Partiu, pois, Abrão. Uma frase pequena, mas o resto diz, conforme o Senhor disse. A palavra que Deus estava dizendo é, você vai largar tudo para você ficar comigo. Você vai largar tudo aí para você ficar comigo. E aí o escritor de Hebreus diz que ele esperou com paciência e alcançou a promessa. E aí vem a parte que eu quero convidar você a observar somente os títulos. Abraão partiu e depois, passe aí a outra página, capítulo 13. Aliás, ainda no capítulo 12, Abraão desce ao Egito. O que acontece aqui? Ele é livre de perder a sua esposa. Gênesis 13. Abraão e Ló se separam. Ló vai morar numa terra perigosa. E ali acontece uma guerra. Ele é preso, é levado cativo. Abraão tem que agora se entregar ao Senhor em oração. E ele sai com alguns poucos homens, comparado àqueles 5 exércitos. E ele batalha contra aqueles exércitos e vence. Gênesis 14. Veja como é que é esperar com paciência. Esperar com paciência é continuar na presença de Deus. Gênesis capítulo 15. Aliança de Deus com Abraão. Abraão precisou fazer aqui um sacrifício ao Senhor. E ele então faz aliança. Não diz o texto espaço de tempo. Mas diz a palavra de Deus lá na frente, e tem muito assunto aí, não é? Deus chega para conversar com ele, capítulo 18, a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra. Não diz quanto tempo de um episódio para o outro. Capítulo 19, Ló recebe os anjos. Abraão já tinha recebido em sua casa os 3. 2 seguem para encontrar com Ló. 1 fica com Abraão. Mais à frente, capítulo 21, nascimento de Isaac. Muita coisa aconteceu. Quanto tempo demorou, irmãos, para Isaac nascer? Quanto tempo? Vamos lá, irmãos, pessoal mais antigo aí. Vamos lá, gente. Quanto tempo? Partiu, pois, Abraão e demorou quanto tempo para Isaac nascer? 25 anos.
Foram 25 anos esperando com paciência. Eu consigo ver aqui, e você também, em nome de Jesus, os 3 ciclos que Isaías proferiu. Não foi todo dia que Abraão teve que largar tudo para andar com Deus, foi uma vez. Não foi todo dia que Abraão teve que correr, lutar contra os reis. Literalmente, irmão, se você lê o texto sem parar, você vai perceber que Abraão junta todos os seus nascidos na sua casa e corre para batalhar para libertar o sobrinho. Tinha se tornado escravo. Ali é o correr. E o andar é o que está nas entrelinhas. A vida comum, cotidiana. Mas Abraão continuava na presença de Deus. Qual foi a segunda tempestade de Abraão? No meu entendimento, foi quando Deus pediu Isaque para ser imolado, para ser apresentado diante de Deus por Abraão. Abraão conseguiu, irmão, subir bem alto, conseguiu. Ele alcançou a promessa. O próprio Deus jurou. E isso está no texto de Hebreus, capítulo 6, eu só não li, porque é muita informação para o dia de hoje. Aliás, eu acredito toda a mensagem, né? Muito material. Mas eu creio, eu tenho ficado na paz, irmãos. Apesar de ter hora que eu fico meio preocupado. Mas eu fico na paz de Deus. Por quê? Porque eu creio que eu, obedecendo o que Deus está colocando no meu coração, eu estou sendo participante da obra que Deus está fazendo na sua vida. Porque quem está aí com você é Deus, é o Espírito do Senhor. Eu acredito, irmão, que o Espírito de Deus que está aí está comunicando ao seu coração a obra que Ele tem na sua vida. E nós precisamos ser levantados fortes. O que é uma pessoa forte? É uma pessoa que no dia que vem choro, ela está permanentemente diante de Deus. É no dia que tem que correr, para ela é normal. Ela espera em Deus, Deus vai com ela. No dia cotidiano, ela não vai reclamar porque a vida é monótona. Andar, que é o que mais se faz, a vida cotidiana, ela vai permanecer diante de Deus. Irmãos, foram 25 anos. Foram muito mais dias andando do que correndo. E muito mais ainda, muito mais dias andando do que correndo, do que tempestade na vida. Graças a Deus. Porque esse ciclo é o ciclo que eu tenho que compreender, aceitar. Se eu tentar lutar contra ele, não adianta, irmão. Não adianta. Eu quero repetir. Se você se revoltar contra ele, não adianta, viu? Não adianta. Então pare de se revoltar. E tenha cada momento como um momento para buscar a Deus. Dessa forma é que nós conseguiremos ler os textos de Paulo quando ele diz, olha, eu sei ter fartura e sei ter necessidade. O que ele está dizendo ali? Eu sei voar alto quando vem a tempestade. E eu sei caminhar e correr quando é necessário. E ele diz uma lista enorme em outro texto, que ele passou por humilhação, perseguição, apanhou várias vezes, mas em nada ele fraquejou. E ele finaliza o texto dizendo, nem a morte, nem a vida, nem principado, nem o porvir, nenhuma outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Meus queridos, a renovação das forças vem na vida de quem não se revolta, mas se aproxima de Deus. A renovação das forças vem quando você vê a oportunidade na tempestade de estar mais próximo do Senhor. Eu quero convidar você a aceitar o ciclo e aceitar com alegria, porque Deus vai te conduzir ao crescimento através do ciclo.
Eu quero convidar você a não ficar na sua casa quarta-feira. Você vai vir ouvir a palavra. Nós estamos começando a falar desse assunto. E a minha oração é que o Senhor fale ao seu coração e diga especificamente o que é que você tem que mudar. Deus vai falar diretamente com você. Como eu acredito que tem falado. Em nome de Jesus, há pessoas aqui que não conseguem ter as suas forças renovadas, porque se revoltam, ao invés de sujeitar ao Senhor. E em tempo e fora de tempo, obterão as suas forças renovadas, porque os seus olhos estão firmes em Deus, e não só esperando, mas esperando com paciência. O escritor de Hebreus diz, Abraão esperou com paciência, e ele alcançou o cumprimento da promessa. Como é que você vai conseguir, meu irmão, alcançar o cumprimento da promessa? Quem tem promessa de Deus aí? Se você está dizendo que não tem, está aí na sua mão a Bíblia. 2.500 promessas no mínimo para se manifestar na sua vida. Promessa para todos os níveis e faixas etárias. Toda situação tem promessa. Como é que eu vou alcançar? Quando eu tiver que lutar contra 5 reinos, eu vou lutar. Quando Deus me disser que eu tenho que largar a minha terra, minha casa, minha parentela, ter que fazer, talvez, meu querido, você vai sair daqui para ir lá para o Acre. Talvez você vai sair daqui para ir para outro país. Mas nesse dia, você vai voar alto. Vai ter dia cotidiano e você está tranquilo. O que é o dia cotidiano? Não tem grandes desafios. Mas é justamente por isso que muita gente fraqueja. Porque acha que Deus não está com ele. Poxa, Deus certamente não está comigo. Eu não estou vendo nenhum relâmpago. Eu não estou vendo nenhum vento bater, nem nas minhas costas um vento, uma brisa. Como é que pode? Deus ainda não agiu. Está tudo tão calmo, tudo tão tranquilo. Já ouviu aquela frase? Eu não sei o que está acontecendo, tem alguma coisa errada, está tudo muito calmo. Aí a pessoa fica procurando, irmãos, piolho em cabeça de cobra. Meu irmão, saia daqui hoje dizendo, eu vou esperar em Deus e com paciência. Eu repito, irmão, quem espera em Deus com paciência rompe. Deus mandou, então ele obedece. Luta contra reinos. Entrega para Deus o de mais precioso. Isso é esperar com paciência. Fique de pé no seu lugar. E já vá orando aí em nome de Jesus. Já vai orando. Senhor, eu aceito, eu recebo na minha vida. Em nome de Jesus. Você que está lutando contra Deus faz tempo. Você que está na desobediência. Talvez como eu estava lá no Acre. Correndo de Deus. Dizendo para Deus, Senhor, deixa eu aqui mesmo. Eu não vou largar a minha parentela. Como é que fica meu pai? Como é que fica meus irmãos? Eles ainda não se converteram. E eu lutava com Deus, irmão. Pare de lutar. E se sujeite. Feche os teus olhos e ore. Em nome de Jesus. Pai, na autoridade do nome do Senhor. Eu creio que o Senhor está levantando um povo bem disposto. Um povo que é preparado para a guerra, preparado para o dia cotidiano, preparado para estar firme em Ti. Independente do momento, permanecerá diante de Ti. Ensina-nos, Pai, ensina-nos, Senhor, a sermos pacientes, a esperarmos em Ti, mas com paciência. E essa paciência, Pai, que a Tua palavra diz,
é levantando clamor incessantemente, é estando diante de Ti em tempo e fora de tempo, estando diante de Ti firme na rocha, no propósito. Deus prometeu, eu não abro mão da promessa de Deus. Deus prometeu, eu permaneço confiante que Ele estará se levantando, estará manifestando o que Ele prometeu. Em nome de Jesus. Se você tem parado de orar, se você está aqui hoje, você deixou a Bíblia de lado, você largou as promessas, você nem ora mais, meu irmão, retorne agora em nome de Jesus, em oração, peça perdão ao Pai, peça perdão ao Senhor e diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, meu Pai, pode contar comigo, meu Pai, ajuda-me a te obedecer, em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora pedindo o revestimento de poder para esses teus filhos, em nome de Jesus. Levante as suas mãos, meu irmão, e comece a receber da parte do Senhor a unção poderosa para você conquistar, para você voar alto, para você correr, para você caminhar e não se fadigar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja agora o derramamento do Espírito sobre a sua vida, te dando sede e fome do Senhor, te dando sede e fome da presença do Senhor, em nome de Jesus. É o Senhor que te conduz, é o Senhor que te carrega, é Ele que te dá força, é Ele que restaura as tuas forças. Seja conectado, seja abençoado, e diante do turbilhão que você está passando, seja um milagre, seja a bênção de voar alto em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não existe doença maior do que Deus, não existe cadeia maior do que Ele. O Senhor é maior do que todas as coisas, e Ele é Senhor para te abençoar e para te renovar as forças. Você vai olhar o problema lá do alto, e lá do alto, do lado do Senhor, você vai contemplar como o problema é pequeno e grandioso é o Senhor, em majestade, em honra, glória e majestade sobre a terra. Em nome de Jesus, Pai, seja o fluir do teu Espírito agora sobre essa pessoa, restaurando, renovando o pacto, a aliança, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem ser vencidas. Aleluia. E agora, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, junto a e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho e aonde colocar a planta dos teus pés, em nome de Jesus. Amém e amém. Vá na paz do Senhor, meu irmão.